Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Hoje nossa proposta de estudo, de comentário, de breve comentário, é a página Conquista do livro Momentos de Meditação de Joana de Ângeles. É uma página muito interessante, aqui o livrinho, aqueles livrinhos pequenininhos, e esse capítulo 5, Conquistas, nos faz lembrar daquelas outras referências que temos tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos sobre o homem de bem. Então vamos conversando um pouquinho sobre esses paralelos. Antes eu queria falar sobre algumas situações que são cotidianas nossas, situações que estamos vivendo. Pois bem, vamos imaginar uma família que tenha adoecido, um dos seus membros tenha adoecido, ou até mesmo nós adoecemos, né, pela Covid ou por qualquer outra doença, enfim, atravessarmos de uma maneira mais próxima uma situação de doença, uma situação em que há ou houve risco à nossa vida. É uma situação que nos faz pensar, ainda que não aconteça conosco, aconteça com alguém próximo, nós nos colocamos, nos disponibilizamos a pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas questões. Ainda que isso não ocorra de forma consciente, mas alguma coisa mexe em nós, no nosso coração, que nos desperta para realidades diferentes, seja valorizando mais a vida, pensando um pouco mais sobre como nós temos procedido, seja até mesmo uma forma de mau humor, irritabilidade, né? É o nosso interior dizendo para a gente, reflete um pouquinho sobre isso, onde é que você está desconfortável, onde é que não está bom, o que você precisa mudar para melhorar, para ajustar os seus conceitos, né? Muitas vezes passamos por situação de doença, de debilidade e perdemos o poder. Não temos mais poder de decisão nem sobre o que nós vamos comer, o que vamos fazer. Entramos num estado em que temos poder de decidir algo sobre nós e sobre até mesmo sobre os outros. E mergulhamos numa fase sombria, obscura, que somos despidos desse poder de decisão, a depender da gravidade, do acometimento dessa doença. E nesse momento, nosso mau humor, nossa irritabilidade, nosso desajuste com a situação nova vai acontecendo. E muitas outras situações da nossa vida nos fazem o mesmo convite de desacomodação pela perda do poder, o envelhecimento, a aposentadoria, a separação de um casal. Então vamos nos desacomodando daquilo tudo, até mesmo quando os filhos crescem e saem de casa, temos que reestruturar aquilo tudo. Isso tudo pode nos levar à incompreensão interna e manifestação desse sentimento em forma de desagrado, mau humor, irritação e até mesmo desenvolver uma doença a partir desse fato que não conseguimos compreender. Então é uma luta entre o nosso interno, que precisa de uma melhor compreensão, de uma melhor visão, e o mundo externo, que nós gostaríamos de continuar influenciando para voltarmos àquela situação de acomodação. Podemos também pensar num outro fato externo que é tão comum, né? Um simples assalto, vamos dizer assim, sem grandes danos, muito embora qualquer susto nessa área nos deixe desacomodados, mas algo assim, um furto de celular, com emprego de alguma violência, mas sem gravidade de ferimentos. Isso tudo nos leva também a desacomodar, a pensarmos assim, e se fosse pior? E até agradecer, não, levou só o celular. Tudo bem que lá dentro do celular hoje a gente tem uma vida, né? Tem cartão de crédito, tem documentos, tem, né, tudo que a gente vai ao longo de um tempo pensando o que estava lá dentro. Toda a complicação de cancelar, né, se houver possibilidade.
a linha, aquele tudo, e ligar para tanta gente que a gente nem tem noção. Isso é uma desacomodação. E a gente vai pensando o seguinte: e se a gente tivesse perdido a vida, né, e acordado do outro lado, na pátria espiritual, quantas coisas a gente ia pensar: ah, mas eu tinha aquilo, eu fazia aquilo, eu tinha aquela referência e agora não tenho mais. E a vida toda mudou. E parece que nesse ciclo que nós estamos vivendo da humanidade, e é um ciclo que tem acontecido, né, em que o tempo tem corrido rápido demais. Então muitas vezes a gente fala assim: estamos há 1 ano da pandemia, mas será que é só 1 ano? Para muitos de nós estamos mergulhados nisso há muito, muito mais tempo, porque a sensação nossa da passagem do tempo é que nós estamos vivendo tão intensamente que é como se nós tivéssemos vivido anos dentro desse contexto. E é aí que entra a importância dessa página, porque conforme as nossas conquistas, conforme aquilo que em essência nós conseguimos adquirir para nós de valores reais e concretos para a nossa vida de espírito que somos, nós vamos encarar essas realidades externas, essas questões que nos desacomodam a todo instante, de uma forma ou de outra. E é dentro dessa proposta que ela vai fazendo o contraponto entre o homem comum, e é o homem que é o ordinário, a maioria das reações estão dimensionadas dessa forma, né, do homem comum, e aquele homem que já consegue vislumbrar um outro cenário. E aí eu trouxe um exemplo, né? O exemplo da gente olhar pela nossa janela, a janela da onde a gente mora, e olhar para a rua, né? Aqueles que moram de frente, né? Eu moro de frente para a rua, então eu chego ali e vejo a rua já de um nível, não é a mesma visão como se eu estivesse lá embaixo, na calçada da rua. Eu já enxergo a rua lá do comecinho dela até uma esquina que é possível perceber desse meu primeiro andar, que é o andar onde eu moro. Mas se eu me deslocar para o telhado do prédio, eu já vou ver uma paisagem completamente diferente. E é exatamente do mesmo ponto. Eu já não vou perceber nem a rua, porque está tão alto, né? Eu não consigo nem ver a rua, né? Não dava, a gente vai ver as montanhas, vamos ter outro cenário. Então o grande convite de Joana de Ângelis e dos Espíritos, de sempre, o grande convite de Jesus para nós é realmente subirmos, olharmos um cenário de um ponto de vista mais alto. Sempre procurarmos estar tentando enxergar do ponto mais alto. Então, pegar esse fato externo que nos dói, nos incomoda, nos traz desconforto, nos traz insegurança e que nos obriga a abrir mão de poder e olhar por um outro cenário. É esse o exercício o tempo inteiro. É esse o treino que nós precisamos fazer. E para isso nos foi trazido alguns exemplos. E o homem de bem é um grande exemplo do treino. Então, todas as noites vamos fazer aquele passeio sobre as nossas atitudes, a nossa conduta. E aí as dicas do homem de bem e as dicas de Joana nessa página Conquista vão nos ajudar a nos elevarmos de patamar, como quando nós vamos observar a mesma paisagem de um outro ponto e descobrirmos que nós, ao resistirmos às mudanças, nós estamos nos apegando a coisa alguma, a uma visão limitada e estreita, e abrindo mão da grandiosidade da paisagem, das montanhas, do que é imenso, do que é infinito. Então estamos nos prendendo a um ponto pequeno e sendo os comandantes, entre aspas, desse pequeno ponto e abrindo mão de usufruir de um contexto muito maior e muito mais saudável,
e, portanto, muito mais feliz. Então vamos começar a falar da página. Ela diz que o homem comum satisfaz-se com os fenômenos fisiológicos e os prazeres que exaurem os sentidos, sem qualquer benefício para a emoção. Então o homem comum ele quer se ver satisfeito nas suas aspirações de segurança, de conforto, de lazer, a satisfação da barriguinha cheia. Então ele quer ver satisfeito esse nível de necessidade, que é até legítimo, ninguém está discutindo isso. O problema é que a vida ela tem acréscimos de desafios que nos fazem crescer. E a emoção dá esse colorido. Por isso que nós precisamos pensar na nossa emoção, como nós estamos nos dirigindo para as nossas metas e qual o tamanho dessas nossas metas, né? Qual é a extensão delas. Então ela diz que todos os planos desse homem comum e aspirações giram em torno de lucros. O que eu ganho com isso? Eu vou agir desta forma, o que eu ganho com isso? E são metas curtas que esse homem comum tem, curtas, imediatas, de gozo, a meta da sensualidade, a meta do poder. E isso é pequeno, é estreito, né? É abrirmos mão de uma paisagem maior por uma visão estreita. E ela segue no seu contraponto, ela diz que o homem que desperta para as experiências libertárias, de liberdade, emerge dos sentidos opressores. Então, aqueles sentidos que nos oprimem, quer dizer, eu estou com fome, eu tenho que comer rápido. Eu fiquei lembrando dos mártires que faziam jejum, né? Então, é como se, por um ideal, a gente suplantasse até mesmo esses sentidos nossos, até ligados à sobrevivência, né, de alguma forma. E ela diz aqui na frase, e ala-se, quer dizer, ganha asas. Então, é como se nós estivéssemos superando uma parte de nós para ganharmos essa asa. Por isso que se diz que a felicidade não depende de ninguém. A felicidade é uma conquista individual, pessoal e intransferível. Porque o homem que desperta, vou ler a frase completa, o homem que desperta para as experiências libertárias emerge dos sentidos opressores e ala-se, e ganha asas. E para isso a gente precisa do conhecimento. E ela diz que o conhecimento é uma bússola e um roteiro. Então, muito embora nós não consigamos ser esse homem de bem, esse homem que já consegue ganhar asas, muito embora ainda tenhamos muito do homem comum que está ali no imediato, na meta curta e imediata, nós, com o conhecimento que representa uma bússola e um roteiro, poderemos seguir, poderemos nos ganhar essas asas. Isso vai nos ajudar. Ela diz que o prazer continua. Então, aquele homem que ganha asas, ele não é esse homem terrível, triste, mártir, choroso. Não, ele não está no vale de lágrimas. Esse homem que ganha asas, ele começa a experimentar um equilíbrio natural entre as suas questões internas e retirando dos fatos externos e, portanto, onde nós não temos o poder de mudar, né? Não temos a mágica de modificá-los, como nos dois exemplos que eu dei, de saúde e da violência urbana que nos submete. Esse homem, ele vai experimentar o prazer, a alegria, o contentamento, e até num grau muito maior, porque ele vai contemplar as estrelas, ele não vai se prender na situação limitada, na meta imediata que ele tem. Ele vai desenvolver metas ousadas, metas para além desta própria vida. E o desenvolver destas metas a longo prazo vai torná-lo feliz só de imaginar que daqui a pouco ele estará
numa outra situação. Então, o prazer, ela diz, instala-se nas áreas profundas, mediante sucessivas aquisições da renúncia. Então, é preciso abrir mão de vaidades, de estruturas, de crenças que nos dão segurança, que nos protegem, que acalmam o nosso medo. Então, vamos precisar investir em conhecer as nossas emoções, em conhecer as nossas dificuldades, em entrar em contato com áreas nossas que nos incomodam, que nos trazem lembranças que nós não gostaríamos de ter. Mas esse trabalho de reconhecimento é, ao mesmo tempo, o trabalho de cura dessas partes. Então, vamos agregando, vamos juntando em nós várias situações. Então, aquelas lembranças que hoje nós fazemos tudo para não lembrar, esse homem já com asas, já tentando enxergar sua própria vida de outro patamar e de outro nível, ele vai conseguir ver que nessa sua dor, nessa sua dificuldade, ele vai encontrar a si próprio. Então, é justamente na sombra, na dor, na dificuldade, que a gente vai encontrar a nossa parte desconhecida, esquecida, e analisar que tipo de sentimento eu estou tendo. Como é que eu estou olhando essa dor? E muitas vezes a gente fala assim, mas são dores da infância, como é que eu vou voltar ao tempo? Meus pais já morreram, já não tenho mais aqueles familiares que me maltrataram, aquelas pessoas que não foram boas comigo na infância para conversar e perguntar-lhes por que você fez isso. Quando nós voltamos no sentimento que guardamos lá da infância, é necessário que a gente coloque os olhos de adulto. E aí veja o mesmo fato com os olhos de adulto. Muitas vezes vamos fazer a reconstrução da vida daqueles que supostamente foram os nossos algozes. Vamos então entender o contexto já com um grau de maturidade diferenciado daquela criança que sofreu a dor, a violência, a dificuldade. Vamos então entendendo que talvez aquela pessoa não tivesse outra opção. Ela deu o seu melhor conforme ela tinha dentro de si, né? Então, é necessário que a gente revisite as dores com o nosso olhar de adulto, e pouco importa se estejamos a caminho ainda com esse adversário ou não. Vamos lá e curamos a nossa emoção. Façamos então a nossa parte nesse contexto. E aí vamos também nos reconhecendo qual o meu padrão, o que mais me incomoda, como é que eu ainda hoje reproduzo essa mesma dor, esse comportamento de fuga, ou esse comportamento de enfrentamento, enfim, como é que é esse meu padrão? Porque para frente, vamos já entendendo, quando uma situação semelhante se avizinhar, nós já vamos entendendo como é que é o nosso mecanismo de ação e reação. E vamos tratando previamente, para que a dimensão de algo que nos impacte tenha uma repercussão emocional diferenciada. Estaremos mais equilibrados, mais preparados para lidar com uma dificuldade. Então, nessa sequência, ela diz que esse homem que tem asas, ele verticaliza a conduta e comanda o pensamento, sem vazios físicos ou mentais, para os conflitos que envilecem, que tornam a alma escura, sombria, atormentando o coração. Então, é justamente a recomendação dela. Saia do primeiro andar do seu ponto de acomodação e vá para o telhado, suba. Levante o seu olhar para o mais alto, quando a dificuldade vier. Verticalizar a conduta é se comportar, ou, no nosso caso aqui, que nós estamos no período de pensarmos sobre a nossa vida, né, de reflexão. Estamos imaginando situações hipotéticas.
Mas é nesse momento que a gente vai pensar o seguinte: eu preciso pensar o que eu faria se me acontecesse isso, aquilo outro, para que de fato, no momento que algo semelhante vier a acontecer, nós de fato estejamos dispostos e já com a carta na manga para puxar, né? Precisamos verticalizar a nossa conduta, subir ao mais alto, enxergar outra paisagem. E é essa a proposta o tempo inteiro. E lá na frente ela compara o homem que é horizontal, é esse homem comum que só vê o imediato, ele está aqui no máximo no primeiro andar ou então na calçada da sua rua, enxergando a paisagem. E o outro homem, o homem que tem asas, que já está lá no telhado do prédio, ou quem sabe mais alto, vendo a mesma situação de um ponto muito diferente e com uma visão ampliada. Talvez ele não perceba nem mais o ponto da rua, ele já esteja vendo o céu e as estrelas. Então é aquela fase em que existem dores, existem incômodos, mas a gente nem percebe, nem os percebe, porque nós estamos virados, focados para outro lado. Então, se o outro que ainda não percorreu esse caminho de verticalização da sua conduta nos agredir, é provável que, se estivermos olhando para o céu e para as montanhas, nem percebamos isso. Então, muitas vezes dirão: nossa, isso parece que é insensível, você nem notou. Não, realmente não percebi. Que é a melhor conduta, que é exatamente isso que os espíritos nobres fazem conosco a todo momento e de forma natural, quando nos socorrem, quando não desistem de nós. Porque eles sabem que nós só estamos temporariamente presos à nossa visão horizontal. E que muito em breve, não sei lá quantas encarnações, estaremos mais treinados e nossa conduta estará mais verticalizada, de forma a olharmos o mais alto, olharmos a montanha, estarmos percebendo um outro nível de emoção, de sentimento, usufruindo um outro nível de prazer. Por fim, e aí eu recomendo a leitura da página do Homem de Bem, lá do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, está lá, é o item 3 e 4, o Homem de Bem, que é uma página belíssima que se complementa a essa página Conquistas do livro Momentos de Meditação. E aí ela faz a comparação entre dois homens históricos, Pilatos e Jesus. Ela diz pra gente que Pilatos, na horizontal do poder, lembra aquela meta imediata? Lavou as mãos quanto ao destino do justo, que foi Jesus. E Jesus, na vertical da verdade, sem nenhuma queixa, submeteu-se. Erguendo-se na cruz, permanece como exemplo fecundo de união com Deus na conquista total da vida. Então, duas atitudes, duas condutas, dois homens, dois espíritos, e quanta diferença entre um e outro. A grande pergunta que nós devemos fazer a todo momento para nós mesmos é: qual é a direção que eu estou indo e eu estou mais próximo de que conduta? Será que a minha conduta é a conduta de queixa, de reclamação, de profunda mágoa por estar vivendo neste momento do planeta? Ou será que nós já estamos conseguindo respirar um pouco, nos elevando, verticalizando a nossa conduta e conseguindo ter uma visão ampliada de tudo aquilo que passamos nesses momentos, nesses dias, com as nossas dores, e assim conseguirmos enxergar a beleza das montanhas, do nascer do sol, do pôr do sol, a beleza das conquistas que nós estamos adquirindo desde que isso tudo começou, desde que nós começamos aqui nessa nossa individualidade, nessa encarnação. E aqueles queridos que desencarnaram, que também
de alguma forma estão ao nosso redor, nos assistem, nos ouvem, compartilham conosco as nossas dores, os nossos momentos de dúvida, de incerteza e os nossos momentos em que tentamos nos reerguer e ter essa conduta verticalizada. Também, mesma coisa, é preciso olhar de forma ampliada, sair da mágoa, do ressentimento, desse espaço, abandonar essa ofensa, não se queixar e crescer enquanto espírito, subindo de patamar, subindo no seu edifício moral, no seu edifício emocional, para reconhecer outras paisagens, para descobrir que nós não somos o ressentimento que sentimos, nós não somos o medo que sentimos, nós não somos a mágoa que sentimos, nós não somos a tristeza que sentimos. Nós somos muito, muito, muito mais do que isso. Que Jesus nos abençoe, que Ibirajara nos inspire, esteja conosco, mentor desta casa, que possamos reconhecer e crescer. Com toda certeza estaremos amparados, estaremos confiantes, reforçando a nossa autoconfiança o tempo inteiro e a confiança irrestrita em Deus, que é uma das características do homem de bem. Muito obrigada, um beijo carinhoso para vocês.